E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Se você já acompanha o canal faz um certo tempo, você É a primeira vez que eu tô vendo o vídeo desse cara aí, então eu não acompanho o canal dele, não. Eu não acompanho o canal dele, não. É a primeira vez que eu tô vendo vídeo desse doido aí. provavelmente já deve ter percebido que eu gosto bastante de discutir sobre vários assuntos meio polêmicos do mundo dos jogos. Eu já fiz vídeos sobre as microtransações e como que essa prática literalmente mudou a forma como os jogos são feitos hoje. É, mudou a forma como certos jogos foram feitos, porque, tipo, você pega Assassin's Creed, tem um monte de microtransação lá que foi feita para você economizar tempo, por assim dizer. Mas por que economizar tempo? Porque eles mudaram a maneira como você ganha XP no jogo para que você ganhe menos do que deveria, que é para garantir que você fique tão cansado de ficar farmando que você compre o boost de XP. Então elas mudaram a maneira como os jogos são feitos. Em dia. Pô, o vídeo mais visto do meu canal é sobre a emulação e a pirataria e como que essas duas coisas tiveram um impacto gigantesco na preservação de jogos retrô. Mas tem uma discussão em específico dessas daí que vez ou outra aparecem na bolha de games na internet que eu sempre quis falar sobre aqui no canal. Jogos eram melhores antigamente. É, tá aí uma frase que eu escuto muito e que eu discordo totalmente. Jogos eram melhores antigamente. Não, discordo. Você provavelmente já deve ter ouvido essa frase, ou pelo menos uma variação dela, como ai, jogos não me divertem mais, ou É, eu também já escutei essa variação aí. Com esse mesmo comentário que tá aí na tela. Eu já escutei. videogames estão morrendo, ou até mesmo não se fazem mais jogos como antigamente. É, é. E vocês muito provavelmente já devem ter visto esse vídeo aqui do Todinho. Antes dele meter o louco e decidir vender um curso sobre como fazer jogos de sucesso, sem nunca ter feito um jogo de sucesso. Enfim, muita gente viu esse vídeo e ele foi muito influente pra meio que propagar esse pensamento de que antigamente jogo bom era regra, mas hoje em dia é exceção. Pô, Discordo. Discordo. Jogo bom antigamente era exceção e continua sendo até hoje. Continua sendo até hoje. Principalmente hoje. Que a quantidade de jogo lançado hoje é muito maior que antigamente. Então, para um jogo ser bom hoje, pode ter certeza, a concorrência dele é gigante. eu mesmo me lembro de ver esse vídeo e ter concordado quase que completamente com tudo que estava sendo dito. Mas daí eu cresci e realmente fui atrás de jogar videogame. E não demorou muito pra eu finalmente perceber que toda essa parada de videogame era melhor antigamente era só um gigantesco bait de nostalgia. É, tá aí. O cara do vídeo falou o que eu acho. Falou o que eu acho. Tá aí. É só um bait de nostalgia, meu amigo. A quantidade de jogo que tem hoje em dia garante que dentro desse monte de jogo vá ter jogo muito melhor do que os antigos. Eu sei que pra maioria de vocês esse assunto já é velho e vocês provavelmente já têm a própria opinião de vocês formada. E já teve muitos outros youtubers que falaram sobre isso. Não vai ser eu que vou dar um fim nessa discussão. E também esse vídeo aqui do Todinho é de tipo 3 ou 4 anos atrás. Com certeza ele deve ter mudado de ideia. Ou não. Mas a parada é que esse assunto é um daqueles que sempre arranja um jeito de ser relevante mais uma vez. De vez em quando eu vejo na internet alguém falando sobre como nenhum jogo que lança hoje em dia consegue competir com os clássicos que foram lançados há muito tempo atrás. Sobre como os jogos de hoje em dia perderam a sua essência, o que faziam eles serem especiais. Sobre como tudo que as grandes empresas empurram pra frente e investem não passam de tentativas frustradas de conseguir o maior lucro possível ou de ser o maior lançamento daquele ano. Parece que as empresas estão só investindo no que tá dando certo ao invés de realmente tentarem inovar. Jogos lá... Sim, sim. Elas estão só tentando ganhar dinheiro, porque elas foram totalmente tomadas pelos engravatados. E você sabe, os engravatados, eles não são gamers. Eles só são uns engravatados mesmo com dinheiro. Live Service com Battle Pass e microtransações, jogos mundo aberto com inúmeras quests entupido de conteúdo, só que sem nada pra fazer. Parece que tá tudo chato, formulaico ou sem inspiração, sem alma. E hoje em dia tem tanta merda acontecendo na bolha de videogame, seja as inúmeras decepções daqueles jogos que todo mundo tava ansiosíssimo pra jogar, ou de todas essas polêmicas bizarras envolvendo as maiores empresas da indústria. Olhando pra tudo isso e dessa forma, é meio justo que o instinto natural de alguém que jogou videogames quando era criança é de simplesmente olhar pro passado e pensar sobre como não tinha essas coisas antes, ou pelo menos que elas não eram tão aparentes, sobre como era bom jogar nos velhos tempos, sobre como nada hoje em dia consegue chegar perto da qualidade dos jogos antigos. Mas quanto mais eu parava pra realmente refletir sobre essa maldita frase, e quanto mais eu aprendia sobre a evolução da indústria de jogos, mais eu percebia que essa frase, esse pensamento de que videogame era melhor antigamente, é só uma boa e velha mentira. Mas antes de eu te explicar o porquê, uma palavrinha do nosso patrocinador desse vídeo,
Opera GX. Ei, você aí, você é gamer? Então por que você não tá usando o Opera GX ainda? Eu não sei vocês, mas eu sou gamer. Então quando eu preciso ver 5 vídeos diferentes no YouTube enquanto eu tô editando vídeo pra alimentar meu déficit de dopamina, ou quando eu preciso ter 50 abas abertas na wiki de Stardew Valley pra eu finalmente conseguir conquistar o Sebastian, o Opera GX nunca me deixou na mão. Por causa do GX Control, uma feature que te deixa limitar a quantidade de recursos que o seu navegador usa, liberando mais recursos do seu PC pra ele parar de engasgar quando você tenta rodar Elden Ring no Ultra. Tudo isso enquanto você tem a mesma experiência de um navegador rápido e, acima de tudo, bonito. Em termos de visual, eu acho que o Opera GX é o navegador mais bonito que a gente tem por aí. As opções de customização vão desde as cores do browser até wallpapers animados ou até os sons que ele faz. Sim, até esse aqui. E tem também o GX Mods, que são basicamente kits de customização que completamente mudam o seu browser pra ele ser de qualquer tema que você quiser. Como esse daqui, que é maravilhoso, de Hades. E se você quiser, você pode até criar o seu próprio. Tem também a sidebar do Opera GX, que te deixa acessar certos aplicativos sem que você tenha que sair da aba do browser. Você também pode acessar o ChatGPT pela sidebar, pra você perguntar pra ele como é que você fala com mulher sem ser esquisito. Agora, falando sério, o Opera GX é pra mim o melhor browser que eu já usei. Então se você aí que é um gamer de verdade e quer sair do seu browser chato e sem graça, baixe agora o Opera GX usando o link na descrição ou no comentário fixado. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu acho que todo mundo que joga videogame faz um certo tempo já passou por aquela época de ter um jogo específico que você jogava tanto e teve um impacto tão grande na sua vida que você acabou criando um vínculo emocional com ele. Talvez tenha sido Minecraft, que você conseguia jogar por dias e conseguia ficar vendo seus criadores de conteúdo favoritos e você sentia que você nunca iria cansar daquilo. Também pode ter sido algum jogo single player, que nem Kingdom Hearts ou Final Fantasy VII, ou até um jogo muito específico e esquisito, tipo Ben 10 ou Ratatouille de PS2. E pra mim, um desses jogos era Naruto Ninja Council 3, pro Nintendo DS. Eu amava esse jogo. Grande parte da razão pela qual esses jogos são incríveis pra gente é porque eles te fazem lembrar de uma época de ouro da sua vida, em que tudo era mais simples e que a única coisa que você precisava se preocupar era o momento agora. Agora ele disse algo que eu também concordo. Muita gente, por exemplo, eu tô lá jogando Resident 7 ou Resident 8. Aí o pessoal vem e diz: ah, eu gostava mais de Resident quando era câmera fixa. Esse pessoal da nostalgia, normalmente, os que eles sentem falta não é do jogo. É daquilo que eles sentiam antigamente, que era a falta de responsabilidade, sabe? Eles não tinham que se preocupar em, sei lá, lavar a casa, ir pro trabalho, sabe? Um monte de coisa. É simplesmente o pessoal com nostalgia daquela época de só ter que se preocupar em tirar uma nota maior na prova. Agora, sem falar que talvez o seu senso crítico de quando você era criança não fosse tão desenvolvido, talvez até inexistente. Então qualquer coisa que aparecer na tela podia ser o bastante pra te deixar entretido, te fazer sentir que a sua vida mudou depois de ter jogado aquilo. É claro que também tem muitos jogos antigos que realmente envelheceram muito bem e mantêm um padrão de qualidade alto até hoje, como o Chrono Trigger, ou Super Mario World, Bully, Zelda Majora's Mask, Kingdom Hearts 2, Red Dead Redemption 1, Dark Souls, Skyrim, GTA V. É isso mesmo. Mas esses jogos eram e sempre vão ser exceções. Não vem pra cima de mim dizer que a maioria dos jogos que lançavam antigamente inovavam tanto e tinham essa mesma qualidade dos jogos que eu acabei de citar. Mas enfim. Bom, eles costumavam inovar porque ainda tinha coisa pra inventar, né? Ainda tinha coisa pra... Hoje em dia não tem tanta coisa pra inventar, então eles não inovam tanto. Ainda assim, há muitos jogos que trazem uma proposta inovadora. Ou então, pelo menos, eles trazem aquelas mecânicas de algum jeito novo que faz a gente querer jogar de novo. Eu não vim aqui pra te falar que a única razão pela qual você talvez sinta que jogos antigos eram melhores, isso seja puramente por causa de nostalgia. Porque, pra ser bem sincero, é bem mais complicado que isso. Sim, muito da razão pela qual a gente tem essa brisa de que jogo antigo era melhor é porque a gente cresceu e o nosso senso crítico evoluiu. E você tem que aceitar que nada vai substituir aquela memória afetiva que você tinha por aqueles jogos. Eu concordo com ele. Mas eu acho que no meio de todo esse saudosismo dos clássicos e a nossa percepção distorcida pela nostalgia, ainda assim tem alguns pontos que são importantes de se considerar. Por muito tempo, as maiores inovações e os projetos mais criativos e ambiciosos do mundo dos jogos antigamente originaram de ideias arriscadas. Muitas vezes também as limitações do próprio hardware do console acabava incentivando a criatividade dos desenvolvedores, o que resultava em vários jogos incríveis, como Donkey Kong Country. E foi a partir desse princípio que a arte de videogames foi também evoluindo. E conforme os anos foram passando, as inovações que eram apresentadas em jogos foram ficando cada vez menos radicais. Mas isso é só uma consequência do limite do avanço tecnológico, o que é 100% natural de se acontecer com qualquer outra forma de arte. Vai demorar muito tempo até que a gente tenha um impacto tão drástico quanto o Mario 64 ou Ocarina of Time tiveram no design tradicional de videogames. Mesmo assim, eu ainda acho que tem muitos projetos hoje em dia que são incrivelmente criativos e acabam se tornando clássicos modernos. Mesmo assim, é muito difícil ignorar que a maioria dos jogos que a gente vê passando numa Summer Games Fest da Silva parecem meio
sem graça. E quando eles finalmente lançam, eles saem todos quebrados e incompletos e acaba falhando em cumprir aquela expectativa que você tanto tinha. E um dos, se não o maior problema da indústria hoje em dia é que ela tem uma certa dependência em projetos gigantescos, que são jogos com orçamentos de centenas de milhões de dólares. Jogos. E eu sou mais ou menos contra esses projetos gigantescos, porque eles estão se focando muito no que não importa. Se focando demais no que não importa. Sabe? Porque, tipo, você pega aí, sei lá, você pega Ratchet, que era uma franquia que eu adorava. No Play 2 saiu 4 jogos. No Play 3 saiu 3 jogos. No Play 4 saiu 1. No Play 5 saiu 1. O que diabo aconteceu? Os homens estão demorando, o investimento é tão grande que tá saindo um jogo por geração. E parece que é uma maneira assim que chegou para ficar, né? O pessoal quer fazer um jogo ou nenhum. O GTA nem sequer lançou no Play 4. O único GTA que teve no Play 4 foi o relançamento de um GTA que teve no Play 3. Que merda é essa? GTA 6, que foi anunciado, ele vai sair no Play 5, parece. Se bem que o Play 5 já tá quase se acabando. Então, tipo, por que caralhos eles querem fazer só jogo tão gigante? Era melhor quando eram mais jogos com orçamento menorzinho. Pelo menos se fosse um fracasso, não levava a empresa direto pra falência. Que são tão grandes em escopo, tão ambiciosos, cada vez mais graficamente complexos e com tanto investimento que não é possível deles falharem. Né? O Shawn Layden, que é o ex-CEO da PlayStation, disse numa entrevista recente que esses jogos, que ele chama de blockbusters, estão virando um risco real para o futuro da indústria. Com esses orçamentos milionários, escopos cada vez maiores, a margem para erro fica muito maior. E é daí que vem essa estagnação, esse colapso de criatividade, nas próprias palavras dele. Todas essas sequências, remakes e remasters e portes para PC, sem falar nas cópias de tudo que já tá dando certo. E para ser bem sincero, eu meio que concordo com ele. Apesar de ter sido bem culpa dele também. E eu tenho certeza que esse é um dos motivos pelo qual talvez você sinta que videogames não são mais legais, não são mais tão divertidos quanto antigamente, ou que os jogos perderam a sua essência e a sua autenticidade. Mas eu quero que você pense comigo. Será que isso tudo realmente é um problema só da indústria de jogos? Ou será que é você que não sabe mais aonde procurar jogo bom? Eu boto boa parte disso da culpa nos gamers mesmo. Porque tem tanto jogo, cara. Nossa, a Steam, ela tá aperfeiçoando uma ferramenta para você encontrar jogo. E pode ter certeza, é uma ferramenta importante pra caralho, porque sai mais de 1000 jogos por ano. Muito mais do que 1000. Claro que a gente sempre vai ter uma atenção especial para os grandes projetos da Nintendo, da PlayStation ou da Microsoft, mas hoje em dia é difícil eles investirem em algo que seja arriscado, que seja realmente diferenciado, que seja muito inovador, porque eles querem focar no que já deu certo antes. E é claro que tem exceções para isso, especialmente com a Nintendo, na minha opinião, mas talvez seja por causa dessa aparente monotonia dos jogos grandes que você sente que jogos não te divertem mais. Mas eu pelo menos tenho uma noção, e eu posso estar completamente errado nisso também, que depois de tanta decepção atrás de decepção, a maioria do público gamer já se acostumou com a noção de que não é só porque um jogo é AAA que ele vai ser bom. De uns anos... Ainda bem. Tomara que seja isso mesmo. Tomara que o pessoal tenha percebido que não é só porque um jogo é AAA que ele vai ser bom. Ufa. Tomara que os gamers tenham tomado vergonha na cara e tenham percebido isso. Anos pra cá, a gente tem visto uma certa ascensão na popularidade de projetos feitos por times menores com pouco investimento. São projetos inovadores, diferenciados e muito criativos, e que não tem um pingo do orçamento ou atenção ou marketing que um COD ou GTA tem. Eu acho que os jogos indies são uma parte crucial da indústria de jogos que mantém essa essência que o povo que fala que jogo não me diverte mais tanto querem. Porque eles têm essa parada de continuar desafiando os limites do game design e narrativa, e que tentam se destacar do que é popular. E isso tá sendo muito importante pra manter o mercado de jogos diversificado e cheio de novas ideias. E eu sei que você aí que talvez acredita que jogos não são mais divertidos hoje em dia, não considera os indies nesse argumento e prefere só focar esse argumento pros AAA. Mas pelo menos pra mim, isso não faz sentido. Na minha opinião, não faz sentido você querer colocar os jogos indies numa bolha separado dos jogos AAA, porque já faz muito tempo que eles se tornaram uma parte essencial da indústria de jogos moderna. Porque não é como se jogar jogo indie fosse uma coisa muito underground que nem era antigamente. Claro que tem um monte de nerd esquisito que joga jogo indie, que foi feito por tipo 2 caras trancados num quarto, mas também tem a sua prima que joga Stardew Valley. Alguns dos jogos mais populares hoje são indie: Hades, Dead Cells, Terraria, Undertale, Hotline Miami, Valheim, Hollow Knight, Celeste e mais uma caralhada de jogos incríveis, criativos e diferenciados lançam todo ano em paralelo
com os jogos grandes. Confia em mim, se você tiver nessa fadiga de tipo, ai, todo jogo é igual, nenhum jogo me diverte, é só ir atrás de algum jogo indie ou um AAA que você realmente achar diferenciado, que eu tenho certeza que você vai encontrar pelo menos um que tem o potencial de ser aquele jogo que vai mudar a sua vida. Mas também quem disse que todo jogo tem que ser a melhor experiência da sua vida? Às vezes um jogo bom significa só uma ideia bem executada que você acaba curtindo. E isso tem de sobra hoje em dia. Então, Concordo com ele. Concordo com ele. Há muito jogo, cara, com muito gênero, com muita ideia maravilhosa, cara. É só o cara não ficar só nos mesmos jogos. Se você fosse focar só em AAA, você vai jogar só uma pequena parte da indústria. Principalmente agora que o pessoal quase não tá lançando jogo por geração. não, jogos não eram melhores antigamente. Videogames não estão morrendo. Videogames de fato não são feitos como antigamente, mas isso não é uma coisa ruim. Os jogos não estão morrendo. Quem tá morrendo é os estúdios antigos. Porque os estúdios antigos foram todos substituídos já. O pessoal que trabalhava antes na Obsidian e o que trabalha hoje é um pessoal muito diferente. Mesma coisa com a BioWare, mesma coisa com a Ubisoft, mesma coisa com a Bethesda, sabe? Os anos se passaram, pessoal. Aquele pessoal que fazia os jogos que a gente gostava já saiu. É por isso que os jogos das empresas estão saindo tão diferente. Os estúdios têm o mesmo nome, mas não são mais aqueles estúdios que a gente conhecia. É só o nome, pessoal. É só o nome. Sabe, é muito fácil você só olhar para as partes ruins que infelizmente tem na indústria de hoje e olhar para o passado com saudade, achando que tudo era melhor e querendo que tudo volte a ser como era antes. Mas essa linha de pensamento completamente ignora os últimos 20 anos de evolução em game design que eventualmente trouxeram alguns dos jogos mais incríveis da história. Apesar de eu realmente achar que tem sim problemas na indústria e que as coisas realmente precisam mudar e vão mudar pela própria sobrevivência dela, a verdade é que jogar videogame hoje tá melhor do que nunca. É muito mais fácil de você achar jogo bom de tipo qualquer gênero e também evitar os jogos ruins. A variedade de jogos tá muito maior, a acessibilidade dos jogos tá 1000 vezes melhor também. Sem falar que quase todo ano sai pelo menos uns 3 jogos que são completamente incríveis e se tornam clássicos instantaneamente. E eu não tô dizendo que tem nada de errado em você jogar jogo antigo. Como eu disse, tem muito jogo hoje em dia que envelheceu incrivelmente bem e que ainda são legais e são muito bons. Às vezes melhores que muito jogo que lança hoje em dia. Mas a parada é que jogo bom e jogo ruim sempre existiu e sempre vai existir a rodo. E alguns sempre vão ter mais atenção que os outros. E pra ser bem sincero, eu não sei como terminar esse vídeo, então eu vou só listar um monte de jogo que lançou esse ano, que seja AAA ou indie também, pra você, sei lá, se curar dessa síndrome do PC Gamer e tal. Tem Animal Well, é um jogo bem da hora, bem massa mesmo, um dos melhores Metroidvanias que existem por aí, mudou minha vida, eu acho que esse é o jogo do ano pra mim. Metaphor Refantasio, eu tô com tipo 60 horas nessa desgraça, é talvez o melhor jogo da Atlus que eu joguei também, muito bom. Zelda Echoes of Wisdom, o Zelda que tem a gameplay mais inovadora, na minha opinião, muito, muito legal mesmo, realmente redefiniu o gênero de novo, que nem Breath of the Wild, a Nintendo tá indo bem, viu, nessa porra. Mullet Mad Jack, um salve pro povo da Epopeia aí, que eu amo muito vocês. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre jogos indies e Mullet Mad Jack vai estar nesse. Esse Mullet Mad Jack, ele é brasileiro. É foda pra caralho esse jogo aí, velho. Nesse vídeo. Kill Knight é um roguelike, não é roguelike, é mais um arcade meio Doom. Another Crab's Treasure é um Souls-like de caranguejo, acho que não precisa falar mais nada. Hades 2 é Hades, só que 2. Crypt Master, eu não vou falar mais nada, é só você ir atrás desse jogo que você vai achar legal. Shadows of Doubt é um jogo de detetive que envolve geração procedural de casos, é bem louco mesmo. E por último, mas não menos importante, Dragon Ball Sparking Zero. Dragon Ball Sparking Zero. Muito obrigado, membros, por apoiarem o canal, vocês são maravilhosos, eu espero que vocês tenham gostado das pixel art que eu fiz pra vocês também. E muito obrigado a você por chegar até o final do vídeo. Se inscreve no canal, dá like e compartilha esse vídeo pra aquele seu amigo que acha que videogame tá chato hoje em dia. Até a próxima e se cuidem. Falou. Jogos estão ótimos. Jogos estão ótimos. Tem tanto jogo bom, velho. Nossa senhora. O negócio é descobrir, né? Os jogos bons. Mas faltar jogo bom, cara, não falta, não. Só falta jogo bom pra esse pessoal que só quer jogar jogo com nota 99 e AAA. Aí falta mesmo jogo bom. Mas pro pessoal que tem mente aberta para novas experiências, a indústria está maravilhosa, cara. E, sinceramente, eu agora que eu aceitei que existem esses estúdios que eu gostava já não são mais a mesma coisa, agora que eu tô mais feliz ainda. Porque quando eles lançam alguma coisa, eu já sei que pode ser uma porcaria. Tipo, eu amava a Obsidian. Nossa senhora, a Obsidian fazia cada jogo foda, cara. Era Tyranny, era Pillars of Eternity, era... sei lá, cara, cada jogo bom, cara. O meu favorito, New Vegas. Eu já sei que eles não vão mais lançar jogo que preste.
Eu já aceitei isso, que eles não vão mais lançar que preste. A mesma coisa a Bethesda. Eu já aceitei que eles só vão fazer aquelas mesma merda com a mesma fórmula que já era ultrapassada no passado e agora tá mais ultrapassada ainda, porque como é a mesma fórmula ultrapassada e o tempo já passou, tá mais ultrapassada ainda. E a Konami também, depois de lançar Metal Gear Survival, eu já perdi a fé nela, contra Rogue Corps, que era só imitação de contra Hard Corps. Cara, eu já aceitei, cara. Eu já aceitei. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!